Como viver para Cristo? Somos desafiados todos os dias pelo mundo. Essa é sem dúvida a geração que mais nos tenta com diferentes pecados diariamente, o que às vezes faz com que se torne uma tarefa difícil viver para Cristo. Mas ainda assim, viver para Ele é a melhor decisão que alguém poderia tomar na vida. E dito essas coisas, com certeza a melhor maneira de viver para Cristo é justamente cumprindo o maior mandamento que Jesus nos deixou: amar a Deus acima de todas as coisas. Assim como está escrito em Mateus 22, de 37 e 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. É meio que impossível você querer ser cristão sem realmente amar a Deus. E se você ainda tem um pouco de dúvida se realmente ama Ele verdadeiramente ou não, não fique se perguntando isso. Apenas olhe para a cruz, e nisso você com certeza vai sentir esse amor que transcende todas as coisas. Então, para você poder amar a Deus, você precisa conhecer Ele e entender o real significado da cruz. Assim como diz em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós o amamos não é à toa, é porque Ele nos ama a ponto de dar a sua vida por nós. E um dos pontos mais cruciais para ter uma relação com Deus é ter uma conexão com Ele. E falando sério, viver para Cristo é mais do que só dizer que sou cristão, é sobre ter um relacionamento com Deus. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, quanto mais você busca, mais Deus se aproxima. E a melhor maneira de buscar a Deus é justamente orando e lendo a Bíblia. Ai, mas eu não tenho Bíblia, nem sei ler a Bíblia ou orar. Receba a inteligência. Cara, hoje em dia não tem mais desculpa. Primeiramente, se você tá vendo esse vídeo, com certeza não é por um micro-ondas. Ao menos eu acho que não. Ou seja, se você pesquisar no seu telefone ou computador, vai achar diversos aplicativos da Bíblia gratuitos para você desfrutar da palavra de Deus. Mas é claro, se você prefere livros físicos, tem tanta opção de comprar uma Bíblia que, sinceramente, uma Bíblia simples às vezes é mais barato que um lanche que você compra no final de semana, ou até mesmo pedir para algum líder de uma igreja. Ele com certeza vai conseguir uma para você. Caso você não saiba interpretar, tem vários vídeos no YouTube aí de gente explicando algumas passagens, ou enfim, a Bíblia toda. Já a oração depende de cada pessoa, mas a melhor forma realmente é abrir o seu coração para Deus, ou melhor, rasgar o seu coração para Ele. Assim como está escrito em Joel: rasguem o coração, não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envie a desgraça. Inclusive, só para não deixar vocês confusos, na tradição judaica era comum quando alguém se arrependia rasgar as vestes. Por isso é que Deus está dizendo isso em Joel 2,13, porque Ele não quer mais que as pessoas rasguem as suas vestes, mas sim o coração. Além disso, você também pode fazer as suas orações louvando a Deus, ou até mesmo pedindo justamente para Ele te ajudar você na hora de buscar Ele, ou simplesmente falando como foi seu dia, ou pedindo algum conselho, ou algo do gênero. Você vai saber o que dizer na hora. É só simplesmente falar. Mas agora o próximo passo de como servir a Cristo é com certeza o mais difícil, que seria amar o próximo. Jesus não te pediu só para amar seus amigos, até porque isso seria fácil demais. Ele quer que a gente ame todo mundo, até quem nos irrita. E se amar a Deus é o primeiro e mais importante mandamento deixado por Jesus, amar o seu próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento mais importante deixado por Ele, por mais difícil que isso possa ser. Em João 13, 34 e 35, ele fala sobre amar como Ele nos amou. Aqui diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Além desses versículos, lá em Mateus de 43 a 45, vai falar sobre amar os seus inimigos. Aqui diz: vocês ouviram que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então você me pergunta, isso é difícil? E obviamente, você já deve saber a resposta que sim, mas é aí que a gente reflete Cristo. É nesses momentos que a gente vai provar que nós somos cristãos de verdade. E é claro, seja um exemplo vivo de cristão. Em Mateus 5,16 fala: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, nossa vida precisa refletir Cristo. Se você começou a ter um relacionamento com Cristo, ore para que os outros em sua volta também possam ter um relacionamento com Ele. E peça para Deus para que você seja ferramenta na vida das outras pessoas. E agora que eu já citei algumas coisas que são essenciais para ser um cristão, eu só gostaria de dar mais algumas dicas, sendo uma delas em relação à honestidade. A mentira e a desonestidade não podem fazer parte de uma vida cristã. Jesus é a verdade e Ele nos exige honestidade. Nós temos o costume de cometer algumas mentirinhas ao longo do nosso dia, achando que isso não pode afetar em nada. Mas a verdade é que uma mentirinha pode se tornar em uma mentirona, e independente do tamanho que ela seja, ainda assim é pecado, ela não deixa de ser pecado. Assim como diz em 1 Coríntios 3,6, o amor não se alegra com a injustiça,
injustiça, mas se alegra com a verdade. Sempre que vocês se sentirem tentados a cometerem algum pecado, lembre-se do que Jesus fez por vocês na cruz. Ser tentado no nosso dia a dia é muito comum, por isso é necessário resistir e perseverar até o fim. O próprio Cristo foi tentado no deserto e resistiu a essas tentações. E se vocês estiverem com dúvida até onde devem resistir, em Hebreus 12:4 diz: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Então resistam ao máximo possível às tentações que possam surgir na vida de vocês. Mas claro, caso vocês acabem infelizmente caindo, saibam que Deus é misericordioso e Ele pode conceder perdão. Assim como diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra dica muito importante é o jejum. Eu sei que talvez se você é um novo convertido, não seja uma prática tão ideal para você já começar fazendo, mas eu recomendo muito a vocês jejuarem. Jejuar é muito importante, daria até um vídeo todo falando sobre esse tópico. E é claro, se vocês forem em algum momento jejuarem, recomendo pesquisarem antes para vocês tentarem entender mais ou menos como isso funciona. Mas sempre que jejuarem, leiam a Bíblia, orem e tentem ficar na presença de Deus ao longo do dia de vocês. Vocês devem ter posturas de servos, e quando eu digo servo, é estar disposto a ajudar as pessoas. E essa é mais uma dica que eu dou para vocês, sempre tentem ajudar as pessoas. Assim como diz em Filipenses 2:4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então é muito importante ajudar os outros, seja através de uma doação, ou não necessariamente uma doação, mas como também, sei lá, tentando ajudar alguma velhinha a atravessar a rua. Talvez esse não tenha sido o melhor exemplo, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com isso. A outra dica é: ande com a galera certa. Eu sei que provavelmente você tem, ou talvez ainda acabe tendo, algum amigo que não é cristão, o que é natural e tá tudo bem, mas é importante que nós tenhamos também amigos cristãos para que possam motivar a gente nessa caminhada. Viver para Cristo não é uma missão solo, então encontre uma galera que te ajude nessa caminhada, seja num grupo de jovens na igreja ou coisa do tipo. Eu sei que para você, se você estiver encontrando a Cristo agora, talvez seja uma coisa um pouco nova demais, então não precisa se preocupar necessariamente com isso agora, deixa fluir e com o tempo você vai acabar encontrando alguém com a mesma mentalidade que você. E a última dica que eu dou para vocês é que não desista quando as coisas ficarem difíceis. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Seguir a Cristo é difícil às vezes, mas sério, Ele já venceu por nós, então vale muito a pena. A todo momento tenham fé, não deixem de ter fé em nenhum momento. Creiam sempre em Deus. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar vocês de certa forma. E antes de encerrar, eu gostaria de concluir dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.